Fala, povo! Vocês estão bem? Estamos aqui quase ao vivo. Não está ao vivo de verdade, está quase ao vivo porque eu estou gravando essa live, aspas, que vai ficar como estreia na verdade, porque eu vou estar em viagem e eu não consegui levar todo o equipamento para fazer a aula com uma qualidade boa para vocês. Então eu estou gravando previamente a minha viagem para deixar tudo prontinho. Cara, live da Famerp, que não é live, mas é um vídeo gravado como se fosse uma live, direto, sem cortes. E como vai ficar com estreia, no momento que estiver sendo executado, eu posso tirar dúvida de vocês para comentar também e eu consigo responder a vocês como se estivesse executando. Não vou prometer que eu vou estar online na hora, mas eu consigo sim dar aquela olhadinha e dar aquela resposta assim que vocês forem mandando suas dúvidas, tá? Caso eu não esteja online no momento, qualquer comentário que vocês deixarem na live aqui, nesse vídeo, perdão dizendo, ou vocês marcam live, eu consigo ver depois, então não fiquem preocupados, eu responderei todo mundo que tiver dúvida em relação a isso, tá? Cara, a FAMEP vestibular é irmão da FAMEMA, né, vamos dizer assim, e que muita gente procura por ser uma faculdade de medicina no interior de São Paulo, uma cidade que tem uma boa qualidade de vida e que tem um custo barato de manutenção, né? E é pública, é municipal. E aí nesse caso, galera, é uma ótima opção para quem está querendo fazer medicina e quer tentar outras alternativas a não ser as federais, famosas federais. E aí, cara, é um vestibular bacana feito pela VUNESP, tá? Então ele parece muito com os vestibulares da Santa Casa. ah, Santa Casa parece demais, tem duas fases também que eu vou falar aqui pra você. Parece com o vestibular da FAMEMA, parece um pouco com o vestibular da Jundiaí. E o legal é que ele tem, como eu falei, duas provas. Uma prova objetiva de conhecimentos gerais, que são, se não me engano, 80 questões. Caem 10 questões de química nesse caso, tá? Tem algumas interdisciplinares, mas assim, se você for contar mais ou menos na régua, 10 questões de química. E também tem a prova específica, que aí caem 8 questões de biologia abertas, discursivas, 6 de química e 6 de física. Eu vou pegar algumas questões para fazer com vocês hoje, mas vou primeiro discutir um pouco do padrão da prova. E olha só que legal, a prova é diferente, porque ele coloca, só para orientar vocês, à esquerda de vocês estão os tópicos, os temas cobrados em questões objetivas e à direita questões discursivas, tá? Como a discursiva tem A e B, você vê que tem muito mais itens na discursiva aqui, mesmo sendo só 6 questões. Tem em torno de 12 ou 11 itens. Tem item que se repete. É, isso aí é de 2020, pessoal, o último vestibular que teve. O que eu achei legal nesse vestibular da FAMEP é que ele organiza na fase objetiva de marcar X as questões por ordem de tema, olha que bonitinho. Primeiro vem as questões de química geral, depois as de físico-química e por último se tiver as de orgânica ou temas afins à orgânica, bioquímica, por exemplo, tá? É sempre assim, é um padrão que eu vi. Isso, embora seja um negócio assim, mas aí você meio que orienta demais para o aluno. Eu acho legal, porque você deixa tipo assim um padrão para ele localizar a prova dele, né? Não é uma regra que eu acho que vai sempre ser seguida, mas é um negócio interessante. Então ele cobrou propriedades periódicas, estequiometria, ligação química, e aí eu acho que foi a parte de propriedades de ligação química mesmo. Massa molar, uma questão boba. Propriedades coligativas, equilíbrio iônico, termoquímica, eletroquímica e radioatividade e reações orgânicas. O mais legal de pontuar para você é que orgânica cai pouco. Muito poucas questões de orgânica, tanto na fase objetiva quanto na fase discursiva. Ele não é muito fã de orgânica lá, tá? Na discursiva, para ver que cai muito físico-química, geral físico-química, equilíbrio, balanceamento, eletroquímica, ligações químicas, muitas ligações químicas, parte de características de ligação e algum orgânico. Até errei o sinal ali, né? Não, na hora que digitei deu circunflexo, é o tiozinho do funções orgânicas. Quando cai orgânica é muito comum cair função orgânica, pessoal. Identificar agrupamentos funcionais, falar, isso aqui é uma amida, isso aqui é um aldeído, tá? Então, isso foi 2020. 2019, que na ordem que as questões aparecem, tá? Também, geral, físico-química e orgânica. Ele caprichou mais na parte geral, mandou depois uma físico-química e depois a orgânica de leve com bioquímica, aqui duas. E na prova aberta continua tendo muita geral e físico-química, tá?
quase domínio total, um item de orgânica que teve na prova aberta. 2018, geral, físico-química e orgânica, mesma ordem na prova objetiva, tá? Mandou 442 aqui, que é uma média que ele costuma manter no geral. E muita química geral, físico-química, acho que uma de orgânica só, isso, uma de funções orgânicas só apareceu em 2018. Então, assim, o ruim de ter uma prova que tem tanta questão é que é difícil você pegar em 3 anos e falar assim, isso aqui é o que mais cai. Mas tem, eu acho que 4 tópicos que aparecem quase em toda a prova, ou é muito recorrente. Equilíbrio iônico, principalmente pH, cai pra caramba. Gases, cálculo de pressão, cálculo de volume, equação de Clapeyron, misturas gasosas, pressão parcial, temas muito recorrentes. Estequiometria com gás, ligação química, a parte de propriedades de ligação chove aqui. E tem algumas vezes ele cobra fórmulas, fórmula estrutural, fórmula molecular, fórmula eletrônica, tá? E estequiometria, que é meio que padrão dele cobrar. E aí eu coloquei nesse pacote aqui todos os cálculos de mol e massa molar, fórmula, até a estequiometria em si. Tá? Toda a parte de cálculos envolvendo a teoria atômico-molecular. Então, assim, é uma prova que, se você focar nesses 4 conteúdos, é certo que você vai encontrar um deles na prova, de um jeito ou de outro, nem que seja um pouquinho apitado assim. Mas é difícil você colocar nessa prova um padrão, claro. Beleza? Bom, falei demais até, gastei tempo demais nisso aqui. Agora é hora de brincar com questões. Eu trouxe algumas para você ter uma noção, tá? Não quero fazer um vídeo longo pra caramba, até porque como não é live, cansa mais você ver, inclusive, do que a live em si. Mas trouxe algumas pra gente brincar. Eu tô muito grande na tela, peraí. Deixa eu me diminuir aqui. Bem melhor. Cara, essa questão 53 aí é de 2020. E o cara mandou o seguinte pra mim. Considere a tabela que apresenta propriedades físicas das substâncias 1, 2, 3 e 4. Beleza, tá aí. Deu a solubilidade em água, a condução de eletricidade em solução aquosa e a condução no estado líquido. Claramente ele quer saber propriedades de substâncias envolvendo a ligação química. E aí ele deixa isso claro na pergunta. As perguntas aqui na FAMEP são muito diretas, tá? Não tem enrolação. A natureza iônica é observada, ele quer saber o que aqui, em outras palavras. Qual desses caras aqui é uma substância que possui ligação iônica na sua composição? Cara, se é solúvel em água, geralmente quem é iônico é solúvel em água, mas nem sempre. Tem sais que são compostos iônicos e são insolúveis, tá? Então não leve isso como referência, somente. Conduzir eletricidade em solução aquosa é padrão, porque uma das características aqui da ligação iônica ou dos compostos iônicos é o que? Condutividade elétrica quando no estado líquido ou em solução aquosa. Beleza? Então, pera aí. Nessa brincadeira, eu já vou vir aqui e ver que o 2 eu posso cortar. Não entra. 1, desculpa, né? E o 4 também não entra. Fica só o 2 e o 3 como referências. E os dois são miscíveis. Isso ajuda um pouco mais a entender. No estado líquido, também tem que ser, né? Como eu falei aqui, ó, tem que fechar as duas condições. E aí o 3 ele peca aqui. O 3 não é solúvel, não conduz eletricidade no estado líquido, que era de se esperar para uma substância que fosse iônica. Então eu posso garantir, eu posso assim cravar que o 2 é iônico. O 2 é uma substância iônica. Conduz eletricidade no estado líquido e em solução aquosa, não conduz no estado sólido, tá? Então, eu posso observar a natureza iônica no composto 2. No composto 3, o que pode ser o 3, por exemplo? Pode ser um ácido. O ácido, se eu colocar em água, ele vai ionizar, vai produzir íons e vai sim conduzir corrente elétrica. Mas no estado líquido, o vinagre puro, o ácido acético puro, não conduz porque ele tem muito poucos íons livres na forma pura, não em solução aquosa. Então, por isso que só o 2 que eu posso cravar que funcionaria bem. Beleza?
Então, letra A de amor me responde aqui. Como você pode ver, não é uma questão complicada. É uma questão que envolve o conceito de ligação química de maneira bem aplicada, que é um padrão da FAMERP. Muito bom. Se tiver dúvidas, manda aí no chat ou nos comentários que eu respondo depois. Essa aqui também eu achei legal, do mesmo ano, tá? 2020. Uma questão de termoquímica. A decomposição térmica do carbonato de zinco em seus óxidos tem uma entalpia positiva de 71,5 kJ por mol. Então, peraí. Entalpia positiva. Então, o ΔH é de mais 71,5 kJ por mol de carbonato de zinco. A equação química ou termoquímica que representa essa reação é... Cara, primeira coisa, ele está formando os óxidos aqui, né? Se eu estou formando os óxidos, é uma decomposição para formar os óxidos, quem tem que ser reação? ZnCO3 sólido vai ser aquecido e vai formar ZnO, que é o óxido de zinco, mais CO2. Por balanceamento, que é o que vai formar. Ele não falou que forma oxigênio, então a letra B, por exemplo, já está fora automaticamente, tá? Ele não falou que forma oxigênio também. Então aqui está fora, aqui está fora. E só. E aqui está fora, porque aqui não está balanceado, né? Ele errou o óxido de zinco aqui também na C. Ficou D e E. Assim, cara, mas ele não deu ΔH na D e na E. E aí está um negócio, gente. Eu posso escrever o ΔH, é o mais comum de aparecer assim, na frente da reação, como vocês acostumaram a ver a vida inteira. E é o que eu gosto de fazer também. Só que eu posso lidar com energia como se fosse um reagente ou um produto. E se eu estou falando que a entalpia é positiva, o ΔH é positivo, uma reação endotérmica, esse processo aqui necessita ganhar energia. A energia funciona como um reagente para que cada 1 mol de carbonato de zinco se torne 1 mol de ZnO, que é o óxido de zinco, mais 1 mol de CO2. Isso aqui é a mesma coisa. São formas iguais de escrever a equação termoquímica. Por que eu posso falar isso? Porque no processo endotérmico, os reagentes estão num patamar inferior aos produtos. Então, a energia que vai ser dada, a entalpia, ela vai ser acrescida. Então, aqui, ó, o ΔH vai somar ao reagente. Ele vai entrar no reagente para fazer a coisa acontecer. Se fosse uma reação exotérmica, a energia seria um produto, seria liberada ao final, que é o que a letra D trouxe aqui de maneira equivocada para esse caso. Então sobrou quem para mim? A letra E. Cuidado que essa forma de escrever aqui a equação termoquímica é uma forma consagrada. Os livros trazem, só que pouca gente fala ou é muito pouco usada também. Tá? E ele cobrou aqui esse detalhezinho na questão 57. Chique? Mais uma questão bacana. Se der dúvida, pessoal, lembra que você pode vir aqui e gritar nos comentários que nós vamos responder depois. Ou na hora, né? Se eu der a sorte de ficar na hora aqui presente. Tá tudo certo aqui, tá vendo os horários? Tá, tudo beleza. Ó. A próxima é uma questão aberta agora, dessa prova de 2020 também. Peguei algumas questões abertas também para vocês verem, tá? O brometo de metila é um gás usado no combate a pragas e doenças em produtos agrícolas. Em contato com água, reage formando metanol e brometo de hidrogênio, conforme a equação a seguir. Beleza. ΔH negativo, exotérmica. Em um recipiente contendo 200 ml de água a temperatura ambiente, foram borbulhados 4,10 a menos 5 mol de brometo de metila, que é o CH3BR ali, ó, tá? Que reagiram parcialmente até atingir o equilíbrio. Então, houve equilíbrio. Em seguida foram adicionados algumas gotas de indicador azul de timol, que adquire cor vermelha em pH menor que 2 e cor amarela no intervalo de pH entre 2 e 8 e cor azul em pH maior que 8. Tá, é uma reação de certa forma orgânica que ele deu aqui, mas com pouco orgânica de fato. Quer ver? Letra A. Escreva a fórmula eletrônica do CH3BR
Como o rendimento dessa reação é afetado pelo aumento da temperatura do sistema? Vamos ver. Primeira coisa é escrever. É muito comum duas perguntinhas também assim, tá pessoal? Uma ordem e uma pergunta. A forma eletrônica do CH3Br, você vai botar o C, que é o átomo central aqui, com os 4 elétrons de valência do carbono. E ao redor, os átomos envolvidos. Aqui tem 7. Você pode deixar assim, ou eu não gosto de fazer isso mais não, tá? Eu gostava de fazer isso, colocar tipo aquelas bolinhas aqui mostrando as ligações. Eu não gosto de fazer isso mais não, mas isso aqui é muito, depende da banca. Eu indicaria só os elétrons assim alinhados, mostrando que tem uma ligação, mas sem botar essas casinhas aqui. Forma eletrônica, que tem elétrons evidentes, tá? Como o rendimento da reação é afetado pelo aumento da temperatura do sistema? Cara, a reação que ele me deu, nesse sentido aqui, ela é exotérmica. ΔH é menor que zero. No sentido inverso, ela é endotérmica. O ΔH é maior que zero. Então, se eu... ele não falou aumente a temperatura, tá? Ele quer aumentar. Se eu aumentar a temperatura, pessoal, sempre que eu aumento a temperatura do sistema, favoreço a reação no sentido endo. Porque aqui vai querer receber mais essa energia para acontecer. Então, se eu por acaso aumentar a temperatura, eu vou diminuir o rendimento da reação. Ué, por qual motivo, mestre? Ué, se eu vou formar mais do reagente agora, a reação inversa, eu vou diminuir o rendimento da reação, que é a formação do produto. Então, o aumento de temperatura favorece a reação endo e, portanto, há uma diminuição do rendimento da reação. Você pode fazer esse esqueminha e também escrever, ou só fazer um parágrafo curto, 2, 3 linhas no máximo, explicando o que eu falei de maneira bonitinha, tá? Nunca deixe em tópico, pessoal, é muito ruim, tá? Colocar tópico em questão aberta assim. Bom, letra A foi de boa, um pouco de ligação, como eu falei que é muito comum, e termoquímica, um pouco de equilíbrio, desculpa, aqui. Na B, considerando que 50% do brometo de metilo adicionado à água reagiu, e que 100% do brometo de hidrogênio formado foi ionizado, então peraí, então vamos com calma. Ó, do meu amigo brometo de hidrogênio, que é o CH3Br, o início dele, né, ele está em mol, né? Eu tinha 4, 10 a menos 5 mol. Então, 50% disso, que é o que vai reagir, vai ser 2, 10 a menos 5 mol. Quantidade que reage. Reage. Para formar o equilíbrio, tá? Então é o seguinte, se isso aqui realmente acontecer, o que vai acontecer na reação? CH3Br mais água, né? Isso. Mais água vai formar CH3OH mais HBr. É uma estequiometria até simples aqui, com um pouquinho de equilíbrio. Se aqui tem 2, 10 a menos 5 que de fato vão reagir, quanto vai formar de HBr? 2, 10 a menos 5 mol. Porque a reação é 1 para 1. Tudo bem? Então vou ter essa quantidade de HBr formada aqui. E aí, o que acontece? 100% desse HBr formado, que vai ser gerado nesse processo, ele vai sofrer o processo de ionização. Então aqui, como ele é um ácido forte, eu vou considerar que a quantidade de íons H+, ou H3O+, formados vai ser igual a 2, 10 a menos 5. Beleza. Ah, tem um jeito mais fácil de fazer aqui, quer ver? Eu esqueci uma coisa, pessoal, pera aí, ele deu o volume. Posso ir direto pelo volume aqui de uma vez. Ou dividir agora, né? É, mas só dividir agora. Aqui é mol, então pera aí. Faço aqui, ó. São 200 ml
Então por 0,2 litro. Ah, mais fácil que fazer antes. Isso aqui vai dar um H mais de quanto? Deixa eu botar para vocês aqui para vocês verem melhor. Ó. Vai dar um H mais de 2 sobre 2 dá 1. Então vai dar 1. 10 a menos 5 sobre 10 a menos 1. 10 a menos 1 sobe 10 a mais 1. Vai dar 10 a menos 4 mol por litro. Se isso aqui é verdade, então eu posso calcular o pH. E o pH vai ser quanto? Menos log da concentração de H+, que é 10 a menos 4. Como a base é 10 aqui, é fácil ver que esse pH vai dar 4. Sempre que a base for 10, pessoal, eu posso tipo... Vocês estão vendo aqui a continha? Não. Então, ó, eu posso cortar o log na base 10 com a base 10 aqui. O próprio expoente é o resultado. Como é menos 4 com menos na frente, vai dar 4. E aí que é a parte legal, olha só. Se isso é verdade, qual que é a cor que eu vou ter no final? Ele falou para mim que em pH entre 2 e 8 é cor amarela. Então, beleza. Então a solução vai adquirir. Vou pegar um amarelo aqui. Coloração amarela. pH entre 2 e 8. Beleza? Você vê que eu fiz a questão sem muita enrolação, sendo bem objetivo e colocando os pingos nos is de maneira clara. Não tem que fazer tabela, é só pegar os dados que ele te der e trabalhar bem trabalhado com os rigores do conteúdo. Chique? Muito bom. Estou vendo o horário aqui, tudo certo. Tudo certo. Bom, deu dúvida? Deixa um comentário aqui. Outra legal aqui, já é de 2019, essa eu nem coloquei como daqueles tópicos que mais caíram, mas é uma matéria que é muito comum de aparecer, 2 vezes apareceu em 3 anos, tá? Que é separação de misturas, pessoal. E esse esqueminha foi bem legal. E esse esqueminha de fluxograma eu acho uma questão ótima de cair para separação de misturas, não só na FAMEP, como em Unesp, FUVEST, Unicamp já passou, Enem, enfim. O esquema a seguir representa o processo de extração do óleo essencial de casca de laranja. Então tem a casca de laranja, você vai amassar com éter, e aí tem um processo 1. Você vai obter as cascas e um sistema homogêneo, que é o éter com o suco da laranja ali que você tirou, com aquele extrato da casca que é o óleo essencial. Depois você vai ter um processo 2 que vai separar o óleo essencial do éter. Quem são os processos 1 e 2? Cara, você pegou, pensa assim, casca de laranja amassando com líquido. Você quer separar a casca do resto. Você vai tipo filtrar. Isso aqui tem cara de filtração. Separação sólido líquido heterogênea, tá? Pode ser centrifugação também? Vai, até pode, mas não acharia tão legal. Decantação pode ser? Pode, mas não é tão legal. Dissolução fracionada nem a pau, porque você vai ter que, é como se um cara tem que ser solúvel num solvente e o outro não, só que já tem o solvente e você quer separar o sólido. Para separar sólido e líquido, pessoal, geralmente é filtração ou um método análogo, tá? E aí, sobrou aqui o que? Um sistema homogêneo para mim. Que na verdade, eu vou te falar o que é. Isso aqui com certeza é éter mais óleo de laranja. Como é que eu sei? Tá aqui, ó. Ele falou para mim. Éter e óleo, que se misturam, são apolares, bem apolares. Como é que eu separo dois líquidos apolares? Ou melhor, 2 líquidos que misturam-se, porque os dois são apolares, né? Solúveis, miscíveis. Centrifugação e filtração tá fora. Filtração também, decantação também, são só métodos de separação de heterogêneo. A destilação é que te salva aqui, ó. Então a letra E é que vai ser a resposta final. E realmente, é clássico você falar que para separar 2 líquidos que têm composições diferentes, se misturam, né? Estão numa mistura homogênea, você usa a destilação. E nem sempre tem que ser destilação fracionada não, tá?
Se eles tiverem pontos de ebulição muito distintos, eu posso usar qualquer destilação simples que vai funcionar também. Vai ser eficaz também. Tá bom? Então, letra E, frenética, questão de 2019. Deu dúvida? Anota aí embaixo para mim. Essa aqui é ótima. Essa aqui é bacana e pega todo mundo pelo pé. É uma de cinética, tá? Que eu nem citei como um ponto importante, mas a questão é muito bonita. E é um jeito de mostrar como eles podem complicar uma questão para você. Os gráficos apresentam dados cinéticos de uma mesma reação feita sob duas condições diferentes. Cara, é a mesma reação. Se é a mesma reação, eu esperaria ter o mesmo ΔH. E aí eu acho que tem um problema já. Porque o ΔH não está igual. Reparou? Não está igual ao ΔH. Então não posso garantir que é a mesma reação. Tem um problema na questão já. Só que repara, complexo ativado, ele está igual. Ele tem a mesma energia. Então há indícios que é o mesmo complexo ativado. Tá bom? Vamos ver. Há indícios. Na comparação entre as duas condições, verifica-se o quê? Vamos ver. Na condição 2, há uma diminuição da energia de ativação. Sim. Porque olha só. Na condição 2, aqui eu tive uma EA, que é igual a X2, né? De 30 kJ. Como é que calcula a ativação? O ponto mais alto é o complexo ativado, menos a energia dos reagentes, onde você está partindo. E aqui, essa ativação deu 40 kJ. Interessante. Parece legal a letra A. Na condição 2, há menor liberação de energia. Cara, na condição 2, há maior liberação de energia, pelo que parece, né? Porque isso tem a ver com ΔH. Esse ΔH aqui está dando menos 50, que é o Y1, e esse ΔH aqui está dando menos 60. Então, menor liberação não, é a maior liberação, porque eu conto em termos de... como é que fala? De módulo, tá? O sinal é só para indicar se está saindo ou entrando. Na condição 2, a reação ocorre em presença de um catalisador. Há um indício disso sim, tá? Porque olha só, se eu diminuir a ativação, é um indício de que eu estou diminuindo ou estou usando um catalisador de certa forma. Pelo que parece aqui. Só que o que acontece? Se eu for analisar com calma, um catalisador ele diminui a ativação, só que ele não altera o ΔH. E aqui alterou o ΔH. Essa é a principal definição de catalisador. Então eu acho que essa questão está mal formulada na minha visão, tá? Mas essa aqui já esbarra num conceito de catalisador, que é porque olha só, gente, se a reação estiver usando um catalisador ou não, o ΔH tem que ser o mesmo. Se eu tenho um ΔH diferente, eu tenho uma outra reação. Ele falou que é a mesma, então já começa errado. Só que assim, se eu colocar um catalisador, você não pode mudar o ΔH de jeito nenhum. Então aqui já está estranho a C. E a A tá fácil ver, eu calculo. A C não tá fácil ver não, tá? D, na condição 1 a reação é mais rápida. Não, se eu tenho a ativação maior, quanto maior a barreira de energia, maior a ativação, mais lenta será a reação. E aí, na condição 1, a energia do complexo ativado é maior. Não, cara, a energia do complexo ativado é igual, todas valem 40, é a energia do ponto mais alto, tá? Então, aqui por falta de opção mesmo, você tem que ir na A. Na condição 2, há uma diminuição da energia de ativação. Só que nem sempre isso é feito por causa de um catalisador. Você pode usar uma rota distinta aí. Só que o que é estranho nessa situação? Se eu estou partindo de A2 e B2, você não acha que A2 e B2 tinha que ter a mesma energia? Não, tem uma situação que pode ser sim. E pode ser isso que ele colocou aqui, lembrei agora. A2 e B2 podem estar em estados físicos diferentes. Exatamente. E aí, tipo assim, no caso 1, a condição 1, A2 e B2 sólido, caso 2, A2 e B2 líquido.
O estado físico altera a entalpia, altera a energia do sistema, obviamente. Então, realmente, aqui não tem catalisador, só mudou o estado físico, e por mudar o estado físico, eu mudo o ΔH, mudo a ativação, tá? E aí o ΔH também vai mudar, obviamente. Só que aí eu não poderia falar tecnicamente que é a mesma reação, sacou? É uma reação com os mesmos entes, mas em condições diferentes. Mas acho que falou isso, não falou? É. Então, ele fez assim meio que pra confundir, mas acabou que deu certo no final. Então, cuidado com essas pegadinhas, tá? Não caia na ideia de falar assim, mudou a ativação, é catalisador. Nem sempre. Pode ser mudança de estado físico. Chique. Vamos fazer mais uma aqui. Eu acho que é a última que eu vou fazer hoje, para não ficar muito longo esse vídeo aqui. Esse aqui é uma questão aberta de 2019 também, falando do extintor caseiro. E a ideia é legal pra caramba. O extintor caseiro foi feito utilizando vinagre e bicarbonato de sódio numa garrafa PET. Um tubinho de bicarbonato de sódio dentro do vinagre. Você vira, os dois vão se misturar e vai sair CO2 frenético e água e acetato de sódio também, obviamente. Após a inclinação do recipiente, ocorreu o contato entre o bicarbonato de sódio e o ácido acético, ácido e base, ácido e sal de hidrólise básica, né, presente no vinagre. O resultado da reação é a produção de dióxido de carbono, água e acetato de sódio, gerando uma pressão igual a 14,76 atm. Ciente de que o vinagre é uma solução aquosa de ácido acético, indique o número de elementos químicos e o número de substâncias existentes no sistema inicial, desconsiderando o ar que ocupa a garrafa. Então, peraí. Então, aqui é uma questão de química basicona. Então, quem são os elementos químicos presentes e as substâncias, né? Tá. Então, vamos ver aqui. Substância primeiro. Tem água da solução. Tem o ácido acético, CH3COOH. Tem o bicarbonato de sódio. Beleza? Então eu tenho 3 substâncias, desconsiderando o ar. Tudo bem? Elementos, eu tenho H, hidrogênio, oxigênio, carbono e sódio. Então eu tenho 4 elementos presentes. Perguntou os elementos e o número de substâncias. Beleza. Isso aí. Show. Letra A, molezinha. Letra B. Eu fazer outro, não. Vou fechar por aqui mesmo, tá? Letra B. Considerando que o experimento ocorra a 27 graus Celsius. Opa, vamos vir aqui já botar um 300 Kelvin para facilitar a vida. Que a constante dos gases universal seja igual a 0,082 atm litro mol Kelvin. E que o volume disponível para o gás seja 100 ml, 0,1 litro, calcule a massa de gás carbônico produzida na reação. Cara, isso aqui é o famoso PV/NRT. E eu tenho P. O P vai ser 14,76 atm, que ele me falou que é a pressão que ele atinge. Mano, bora. PV/NRT. Calcular direto a massa para ficar melhor, tá? Vou separar o N aqui, ó. N vai ser PV sobre RT. N é quem? N é massa pela massa molar. Isso vai ser igual a PV sobre RT. Então, passando para cá, M vai ser igual a PV, massa molar do CO2, sobre RT. Então, bora. Vou jogar os dados. 14,76 vezes 44 sobre 0,082 vezes vezes volume aqui em cima, 0,1, né? Vezes aqui embaixo 300 Kelvin. Cara, esse número vai dar, tô fazendo a calculadora. Se bem que eu acho que pode ter alguma tática de cortar aqui se bobear, tá? Ó. Calculadora. 14,76 vezes 44 vezes 0,1, 64,9 sobre 0,082 sobre 300.
dá um número exato, cara, dá 2,64 gramas de CO2. Sem diziminhas, tá? Então ficou bem legal isso aí. Um número bonito. Chique. E como eu falei, é um caso que cobrou para você gases com Clapeyron, que é comum demais ele cobrar nessa prova. Cara, isso é o sumo, a essência, o basicão da FAMERP, tá? Se quer fazer umas coisas mais legais pré-FAMERP, sugiro que você pegue provas antigas, 2020, 19, 18 e execute exercícios, tá? Faça, porque isso te dá uma mão na roda para você treinar, para ter mais noção. Mas não são questões difíceis, são questões de aplicação direta do conhecimento. Deu dúvida? Chama pra gente. Estamos na área aqui direto no Instagram, no YouTube. Se inscreve no canal, acompanha a gente no Instagram também. Deixa o seu likezinho aqui e se der dúvida, chama que é nóis. Tamo junto e até a próxima. Valeu!